Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para o mundo todo, para você poder acompanhar não só o Virando o Jogo, mas toda a programação da RDC TV. Nós estamos nas nossas plataformas digitais que você nos acessa no mundo inteiro. Pelo nosso site, rdctv.com.br. Lembrando sempre que você colocando /ao vivo, rdctv.com.br/ao vivo, você acessa direto o player do nosso site e tem a programação real time da RDC TV sem interrupções, tá certo? Se você preferir as nossas redes sociais, nós estamos com live de todos os programas e, claro, live agora do Virando o Jogo. Nós estamos no Twitter, nós estamos, além do Twitter, estamos no YouTube, e também no Facebook. Para todos eles, basta que você digite RDC TV Digital, tá certo? Que você vai entrar e vai estar conectado conosco. Lembrando que pelo Facebook você pode mandar os seus recados, que a gente vai estar aqui divulgando aí a sua opinião, os seus questionamentos. Além do Facebook, a interatividade pode ser feita pelo nosso WhatsApp. Até eu entendo que agora, no início do programa, eu não sei se nós já estamos com o Facebook no ar, mas em seguidinha, daqui a pouco a gente já vai estar com o Face no ar. Então, optem pelo nosso WhatsApp, 998 15 99 90. 998 15 99 90, o número do nosso WhatsApp. Bom, muitos assuntos hoje, claro, a vitória do Internacional sobre o Cruzeiro, uma boa, consistente vitória, 3-1 sobre o Cruzeiro, inclusive o Inter desperdiçando uma penalidade máxima, o jogo sofrível que fizeram no sábado Corinthians e Grêmio lá na Arena do Corinthians, em São Paulo, um empate monótono de 0-0. E também nós temos hoje grande expectativa para o sorteio da Conmebol, que vai definir aí os enfrentamentos das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Para debater todos esses assuntos, nós estamos aqui com essa bancada, começando aqui pelo meu lado, com Bruno Flores, Júlio Ribeiro, que é o diretor da revista Press Advertising, Publisher, esse negócio é bonito, Publisher. Eu prefiro usar o próprio otário. Próprio otário. Proprietário. Tiago Rocha ao lado e Diogo Rossi, que está lá pilotando o nosso WhatsApp também. Bom, eu proponho que, para a gente começar... Qual é, Júlio, tu que é um jornalista identificado como colorado, qual é o teu grande destaque que foi no jogo de ontem, a vitória do Inter sobre o Cruzeiro? O segundo tempo, quando... Acho que o Inter está fazendo isso. No primeiro tempo ele dá uma cozinhada no Ganso e depois no segundo tempo ele vem para cima e resolve. E passa o D'Alessandro para o meio. E dois gols saíram da posição que o D'Alessandro estava no meio. Um ele sofre a falta, o outro no rebote ele chuta a gol, volta e o Guerreiro faz o gol. Além de uma enfiada que ele deu para o Nico, que deixou o Nico na beira. Então, quando o D'Alessandro já, no segundo tempo, porque eu acho que o Odair resolve sair com o tripé para não ficar fragilizado, para encaixar a marcação. Aí no segundo tempo ele bota o D'Alessandro no meio e aí as coisas se clareiam. Mas o grande destaque para mim ontem, fora o destaque positivo, porque o destaque negativo todos nós sabemos, que foi aquele banditismo do Edilson. Mas o grande destaque positivo eu acho que vem mais uma afirmação, mais um jogo de afirmação do Moledo, como um dos grandes zagueiros do Brasil. Já sendo falado, inclusive, nas emissoras, na mídia do centro do país, para a convocação da seleção brasileira para a Copa América. Não. O jogador que vai para a seleção se estraga. Eu não quero o Moledo, deixa o Moledo aqui. Bom, então se tu não quer que vá para a seleção, muito menos que o Internacional aceite a proposta que diz que está vindo da Grécia de novo, do futebol grego. Isso é negócio para grego, né? 2 milhões de euros é piada, né? Um zagueiro que nós trouxemos, acho que
por esse valor, mais ou menos esse valor que nós trouxemos, 1,5 milhão, para recuperar, levou-se quase um ano para recuperar o Moledo, agora deixa ele aqui, né? E do principal concorrente, né? Do time que é ele agora, né? Sim. O Inter trouxe do Panathinaikos e quem quer é o Olympiacos. Então, chama atenção isso. E assim, eu vou te ser sincero, 2 milhões eu concordo com o Júlio, é um absurdo. Mas por 5, eu vendo. Agora eu já não sei se o Moledo aceitaria sair, viu? Eu não vendo nem Porque Não que eu ache que o Moledo não vale a mais, não é isso. Mas é que dificilmente tu vai revender um cara como o Moledo pela idade que ele já precisa revender. Mas não precisa revender. Fica que nem o Índio. Tem jogador que tem um retorno técnico. Tá ótimo, então. Porque a grande questão é a seguinte, né, Diogo? Com esses 5 milhões que você, vamos dizer, no teu pensamento, você vende o Moledo, você traz um jogador para a titularidade do Internacional? Não traz. Quanto que o Grêmio está pagando pelo esse cara do Santos aí? De graça. David Braz é de graça. David Braz. Bom, de graça eu vou desconfiar, né? Por quê? Não, se o cara é bom, vai vir de graça. Quando vem de graça, O David Braz, ele teve alguns problemas de ordem disciplinar dentro de campo, não falo fora de campo. Isso, dentro de campo. Um jogador dentro de campo que discutia muito com o adversário, discutia muito com a arbitragem, principalmente. Sabe o que fez mal para ele? Sabe o que ajudou a piorar essa circunstância que você está dizendo? A braçadeira de capitão no Santos. Porque ele nunca foi capitão em nenhum time. Ele jogou no Palmeiras, não era capitão, jogou no Flamengo, não foi capitão. E aí, quando foi para o Santos, ele não era capitão e passaram para ele a braçadeira. Ele até tem um perfil de liderança interessante, mas... Foi com a saída do Dracena, eu acho. Do Dracena, quando foi para o Palmeiras, é que ele ficou de capitão do mas Santos. ele é menos zagueiro que o Edu Dracena. Acho que ele é um nota 5, 6. Eu acho que ele é menos zagueiro. Eu gosto muito do Edu Dracena. Agora mas já está veterano. Eu vou ser sincero. Claro que a gente está falando do Inter, mas é só para não deixar esse fio da meada cair. Paulo Miranda e David Braz, juntos, seriam titulares em vários times do Brasil. O Paulo Miranda, se não se lesionar mais. Não né? dos grandes, né? Eu não estou falando dos grandes times. Inter, Palmeiras, Atlético. Mas no universo de 20, mas no universo por de exemplo, 20, bastante. O Gum, por exemplo, que jogou no Internacional e fez talvez a parte da carreira mais importante dele no Fluminense. Hoje está na Chapecoense, fez gol inclusive no fim de semana. Não, eu gostei dessa ideia que o Grêmio teve de trazer o David Braz. Eu sei que é para depois, mas... Só que vai ter que ser domado pelo Renato e pelo departamento Mas a de futebol dupla Moledo e Vitor Cuesta tem um assopra, um morde, outro assopra. Né? O Moledo é mais força, mais chegada, mais punch e o Vitor Cuesta ele é mais refinado. Às vezes isso atrapalha, porque às vezes ele quer dar um carrinho na frente da área, como já aconteceu outro dia aí, e erra o carrinho e faz uma falta perigosa. Mas são complementares. Né? Pela fase que estão as duas duplas de zaga, vocês entendem que já se pode nivelar as duas duplas de zaga, Jeromel e Kahneman com Moledo e Vitor Cuesta? Eu acho que sim, claro. Falta, quem sabe, a conquista de títulos, né? Por parte da dupla do Internacional para coroar o momento que eles vivem. Jeromel e Kahneman já tem isso. Tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores da América. Mas pelo que apresentam dentro de campo, a comparação é válida. Acho que ainda num status ainda de conquista de títulos, o Jeromel e o Kahneman, por tudo que conquistaram e por chegarem, né? O Kahneman chegou à seleção argentina, onde ele almejava, o Jeromel chegou à seleção brasileira, onde ele almejava. Jogou a Copa, mas por futebol hoje, a comparação é válida. E eu acho que isso se dá também pela característica dos jogadores. Porque o Júlio destacou ali o fato de o Moledo ser o cara mais agressivo. Só inverso do lado do campo, né? E o Vitor Cuesta ser o jogador mais posicionado. A gente vê isso no Grêmio também. O Kahneman é o cara que sai mais, o Jeromel é o cara que fica um pouco mais dependendo do ataque, mas os dois têm ainda uma qualidade de mano a mano que eu vejo em Cuesta e Moledo também. Mas, por exemplo, se a gente vê com a dupla de zaga do Cruzeiro ontem, a gente viu o Dedé sendo convocado recentemente para a seleção brasileira. Só que a dupla não afina. E para mim esse mas para mim assim, esse é o grande diferencial. Porque assim, ter bons zagueiros é uma coisa. Eu acho que Léo e Dedé são dois bons zagueiros, mas a dupla não afina, porque são dois zagueiros posicionados. Ninguém sai para fazer aquela coisa. Sabe quem é o Dedé? Então, assim, quando dá espaço... O Dedé é o jogador... Ele conseguiu escapar o ano passado de uma punição severa de uma expulsão na Conmebol. Vocês lembram? Boca. Sim. Foi contra o Boca, que ele demoliu o goleiro do Boca. Né?
Esse ano ele demoliu quase o zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio. E ontem ele foi tão estabanado, o juiz só não deu aquele pênalti, eu acho, porque a hora que o Nico vai chutar, o Dedé não acerta a bola, ele chuta o pé do Nico. Ele chuta o pé. Ele chuta o pé do Nico. A canela. Mas é um negócio tão absurdo um zagueiro fazer aquilo, e o Dedé é o zagueiro dos absurdos, tá? Que passou quase, transitou em julgado. Quem te lembra? Ninguém reparou? Não, a responsabilidade que o Dedé tem dentro do jogo, ele tecnicamente não chega a ser mau zagueiro, mas ele é irresponsável nas suas atitudes. Não, eu acho mau zagueiro. Ele me lembra o Davi Luiz, pela responsabilidade que ele tem dentro de campo. Não acho ele ruim, acho até o Davi Luiz mais jogador que ele. Mas ele é tão inconstante nas atitudes, e daí os casos que você exemplo, o lance com o Andrada, o lance com o Rodrigo Caio, ele é tão estabanado em algumas jogadas que ele me remete ao Davi Luiz. Me lembra o Manuel. O Manuel bem também, assim, tem jogos com o Manuel, esse cara é maravilhoso. No outro jogo ele faz uma... Curioso que o zagueiro do Cruzeiro, o Manuel... Era do Cruzeiro, tá no Corinthians. Sim, foi pro Corinthians, mas que dupla que formava. Então, eles não chegaram a formar dupla. Chegaram bem na volta do Dedé. Do Dedé voltou para os jogos. Mas é curioso, porque, por exemplo, Moledo e Jeromel formariam uma zaga bem afinada. Mas assim como Cuesta e Kahneman. Mas ambos pelo complemento de características. Tudo bem, mas as características mas até invertidos. E eu gosto das escapadas do Cuesta, quando ele inventa de ser lateral esquerdo, quando inventa de chegar na área. Isso é um fator surpresa. Porque é técnico, né? Mas é que isso só funciona no Inter. Se o Cuesta jogasse em outro time, que tivesse... Não vou nem colocar em outro time, eu vou colocar no Inter. Se o Cuesta jogasse num time em que o primeiro volante soubesse dar um passe de 10 metros para frente, ele não faria isso. Isso não aconteceu ontem. Mas o Lindoso jogou bem ontem. Isso não aconteceu ontem. Eu gosto do Lindoso. Do Cuesta. Só que talvez isso trave um pouco o Cuesta, porque ele é um zagueiro que sabe sair muito bem jogando hoje. Por exemplo, muito do mérito do Odair no ano passado, esse ano até está um pouco diferente, mas no ano passado foi quando ele identificou o Dourado travado e o Cuesta jogando. Dava mais velocidade para o Internacional. E à medida que o Internacional, eu não sei se vai, isso vamos falar depois também, mas o Júlio abordou muito bem essa questão do D'Alessandro pelo meio. Será que o Internacional vai sempre fazer isso? Vai amorcegar o jogo no primeiro tempo com 3 volantes e depois vai colocar o D'Alessandro? Eu não faria isso jamais. Eu faria desde o início o que fez no segundo tempo. Pois é. Com o Nonato aberto pela esquerda. Mas é que, por exemplo, ontem contra o Cruzeiro... Mas aí tu arrisca mais, essa é a questão. O Cruzeiro é um time muito nojento. Ele tem na frente, ali, se fazendo demor, tem o Fred, tem o Thiago Neves, quer dizer, é muito rápido o time do Cruzeiro. Chega muito rápido no ataque. Eu acho que ele quis se prescaver, eu acho que fez bem. Vamos dar uma olhada, Bruno, na reportagem do Pedro Oliveira, que nos traz os lances, inclusive as incidências aí do final do jogo, como o Júlio falou rapidamente no início do programa, mas a gente vai abordar, né, com mais detalhes. Eu diria a imbecilidade do Edilson. Não existe no futebol, ou não deveria existir, o que o Edilson fez. Mas vamos à reportagem do Pedro Oliveira. Pedro. 30 minutos de muitas oportunidades para os dois lados. 30 minutos de um jogo muito disputado. Um jogo entre grandes, onde o detalhe faz a diferença. Mas até nas grandes partidas, os vencedores têm que contar com a sorte. Paulo Guerreiro cobrou falta. A bola desviou na barreira, bateu na trave e sobrou para Nonato abrir o placar. Sabíamos que teríamos que ter paciência para criar nossas oportunidades. Eu acho que a equipe foi muito madura em todos os sentidos. No primeiro tempo a gente saiu com o tripé porque nós queríamos e precisávamos agredir um pouco mais os volantes deles por dentro, tirar um pouco essa bola de Fred, de Thiago Neves, porque é um jogo perigoso. Mas nem tudo é um mar de rosas. Depois do gol, o momento era do time de Minas e não demorou muito para Dedé, numa desatenção da defesa colorada, deixar tudo igual. A gente errou alguns passes por dentro, principalmente no início do primeiro tempo ali, que gera uma saída rápida e um contra-ataque, mas também fizemos o gol, sofremos o empate com uma bola parada. Com tudo igual novamente, as chances apareceram para os dois lados. Lomba defendia de um lado e Fábio do outro. Mas eu não falei que os vencedores contam com sorte? Pois é, foi só no terceiro rebote, já sem goleiro, que Paulo Guerreiro botou o Inter
mais uma vez em vantagem no placar. Já superior na partida, era só o Colorado quem atacava. Nonato foi derrubado dentro da área. D'Alessandro pra bola aí. Errou! Mas isso não afetou a superioridade colorada. Já aos 37 do segundo tempo, Sobis cobrou uma falta lá do meio da rua e Rodrigo Moledo botou a bola no fundo do gol. Internacional 3-1 contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, eu acho que a gente criou muitas oportunidades, teve para matar o jogo no 3-1 no pênalti, mas mesmo assim a equipe teve maturidade, não saindo do gol e consistência para fazer o terceiro, ainda criou outras oportunidades, o que valoriza, no contexto geral desse jogo, a grande vitória que tivemos. No finalzinho do jogo, o clima ainda esquentou. Edilson do Cruzeiro deu uma cotovelada em Nico Lopes e foi expulso, mas o atacante do Inter não ficou nada feliz. Falei para ele se tranquilizar, que já tinha acontecido a expulsão, que já tinha acontecido e deixasse passar e que esfriasse a cabeça que o jogo estava terminado, para que não levássemos aquilo para frente. E aí eu digo assim, a falta de inteligência de um torcedor do Internacional que foi jogar um copo no Edilson. O Edilson tinha que... Menor de idade, né? Não, foi identificado, parece. Isso. Talvez o Internacional não tenha nenhuma sanção aí, por ter identificado pelo já menos em o torcedor. Não. Mas, isso tem que estar. O torcedor, claro que todo torcedor colorado, o Júlio que está aqui representando a torcida colorada, também deve ter tido vontade de querer dar uma porrada no Edilson. Mas não se pode fazer o que o Índio disse para mim, que do lado de fora vem fazer uma trocação comigo aqui, né? Mas não é do Índio, né? Esse perfil que saiu no... É do próprio Índio? É do próprio Índio. Porque hoje eu estava lendo que não seria do Índio. Tanto que ele apagou, né? Depois. Ah, é? Sim. Bom, então... Mas vamos para os fatos positivos. Essa inversão, será que o Odair pode, desde o início do jogo, começar com essa fórmula do segundo tempo? Acho que pode. Ele já fez isso. Pode. Mas eu acho que não contra o Cruzeiro, tá? Acho que contra o CSA ele pode fazer isso aí. Mas por quê? Mas deu certo contra o Cruzeiro? O que me parece... No segundo tempo, né? Sim, mas eu digo a do segundo tempo. Sim, não, mas no primeiro tempo ele segura mais. É o que o Bruno falou, se ele sai desde o início, eu acho que ele leva gol, cara. Mas eu não... Mesmo assim, mesmo com o tripé... Eu não vejo que seja essa preocupação. A preocupação que eu sinto do Odair é que ele entrando com esse 4-2-3-1, ele desgaste o time e sofra que nem sofreu nas últimas partidas, contra o Palestino e River. Tu vai lá, dá o sufoco, ataca o adversário, abre 2-0, e como o time é muito intenso ali jogando esse 4-2-3-1, tem uma movimentação muito grande na parte ofensiva, o time acaba relaxando a segunda etapa e não consiga recompor da maneira que ele gosta, da maneira que ele vem desenhando o Internacional. Mas eu acho que desgasta muito mais. O River empatou no primeiro tempo, nem foi na segunda etapa. Não, foi na segunda etapa, gol de falta. O primeiro gol ele desconta e depois empata na segunda etapa. Mas aqui o que me preocupa mais, se o D'Alessandro voltou a ter uma boa forma física e atlética para, vamos dizer, a idade dele, para o nível que ele está, eu entendo que se desgasta muito mais o D'Alessandro fazendo aquele papel pelo lado direito. Concordo plenamente contigo. Indo e vindo pelo lado direito, tendo que fechar de vez em quando, que se ele fica centralizado, ele deixa ou o Nonato ou o Patrick, quem quer que esteja pelo lado esquerdo, aí fechar. Mas deixa assim, ver o segundo tempo, o Nonato no segundo tempo, o Nonato sofreu o pênalti entrando numa diagonal indo para meia direita. Sim, mas deixa assim, senão daqui a pouco o Odair, em vez de voltar com o Potker lá na direita, deixa depender do D'Alessandro. Não, o Potker não, porque quando ele teve que fazer a substituição do Nonato ontem, e isso eu gostei muito do Odair, que é uma cobrança que eu tenho feito. Eu entendo que o Odair, por todas as circunstâncias pessoais e de time, ele tenha um pouco mais de precaução, se proteja um pouco mais. Eu entendo tudo isso. Mas eu cobro dele que ele tenha mais essa audácia que ele teve no segundo tempo. Claro, porque aí tu transforma, né, isso em ambição do time. Veio que o Internacional perdeu o pênalti com o D'Alessandro, ok, mas o time não se abateu. O time continuou, tanto que chegou no terceiro gol. Mentalmente o Inter é o E time quando muito ele forte. teve que substituir o Nonato... Problema no ombro. Né? Porque o Nonato botou o Paredes, um jogador que foi fechar o corredor mas que é um atacante. Mas ele também teve essa segurança porque o Cruzeiro fisicamente na segunda etapa morreu. O Fred morreu. O Cruzeiro não teve mais arranque, não tinha mais força. À medida que colocou uma equipe com bastante titulares no jogo contra o Emelec, foi um jogo desgastante. A equipe do Emelec é uma equipe de muita força física e o Cruzeiro
faleceu no segundo etapa. E pelo que o Rafael Sobis disse na zona mista, pós-jogo... Que belo chute do Rafael de novo, hein? Já tinha surpreendido lá no River Plate e a cobrança de falta dele, um negócio fantástico. E eu perguntei para ele sobre o que ele tinha passado para o Odair em relação ao Cruzeiro. Porque ele passou recentemente pela equipe de Minas Gerais, inclusive veio do Cruzeiro para cá, e ele disse o seguinte: eu falei para eles que se a gente fizesse um gol, o Cruzeiro ia para cima e ia sobrar espaço. E aí ficaria o jogo como a gente gosta. Então, assim, eu acho que uma das melhores coisas que eu vi no Inter, e que pelo menos eu não tinha visto em tantas vezes no mesmo jogo, foi repertório de ataque, especialmente no segundo tempo. No primeiro, a gente viu o D'Alessandro, especialmente, cobrando muito que alguém passasse quando ele pegava a bola do lado direito. Ele estava isolado lá. Cobrando muito que alguém fizesse a ultrapassagem para ele largar, especialmente o Nico, que aí abriria o buraco no meio, porque ele saía do meio para a ponta. E também o Nonato, lá do lado esquerdo, pegando a bola e não tendo para quem passar. Foi mais ou menos isso que aconteceu no primeiro tempo. Como o Thiago disse, o Cruzeiro caiu fisicamente no segundo e esse espaço sobrou mais. Mas o Inter também ocupou mais esse espaço. Então eu acho que esse repertório que o Inter desenvolveu foi mais interessante. Não teve tanta bola chuveirada para a área, para o Guerreiro ficar pulando que nem um louco lá contra o Dedé. Não, e a hora que tu dá liberdade para o Nico, tá, que tu pode fechar o lado com o Nonato, tá, e tu puxa o D'Alessandro para dentro, nós vimos o segundo gol do Internacional, como é que foi? O Guerreiro chuta lá de fora, o Guerreiro pôde para dentro da área, o D'Alessandro estava sobrando. Tá? Ou seja, tem mais gente junto com o Guerreiro. No primeiro gol tinha três, um zagueiro, um volante e um atacante com condição de fazer o gol no rebote. Mas aí é falta, né? Aí é bola parada. E daí, mas o cara tá ligado, e vale essa menção, né? A equipe jogou bem, especialmente na segunda etapa, mas o gol do Internacional, o primeiro gol, no momento crucial, né? Porque o Cruzeiro era o dono da partida até então. Tinha perdido o Cruzeiro tinha chances com o Thiago Neves e tal. Lógico que a sorte está ao lado de quem trabalha, quem busca e tem todos os méritos Internacional. Mas achou o primeiro gol no momento crucial da partida. Por isso que eu digo, Júlio, mesmo que se arrisque mais, começando já com o esquema que utilizou no segundo tempo, tu tem mais chance de ser feliz com isso. Daqui a pouco tu vai... É a mentalidade de Sampaoli. Eu só lastimo que nessa formatação ele não tem espaço para o Sarrafiori. O Sarrafiori vai entrar sempre aos 35, 40 mas aí, se o D'Alessandro fixar-se como esse jogador atrás dos atacantes, centralizado, amanhã ou depois não vai ser o D'Alessandro, vai ser o Sarrafiori que vai jogar naquela posição. E é notório que essa ideia do 4-2-3-1 no Internacional favorece diversos jogadores. Favorece o Nico, que atua na direita, no lugar onde ele mais rendeu com a camisa do Internacional. Favorece o D'Alessandro, numa faixa do campo onde ele tem aí a qualidade técnica que a gente sabe que o D'Alessandro tem pelos títulos conquistados com a camisa do Internacional. Favorece até o Nonato. Favorece o Nonato também, que pode fazer esse serrote, essa movimentação de voltar. E o Guerreiro, né? E o Guerreiro. E vale a menção também, né? O jogo de ontem foi mais uma ótima apresentação do Rodrigo Lindoso. Foi muito importante para essa construção ofensiva do Internacional. A saída qualificada que a gente pede aí, que o Dourado precisa melhorar, o Rodrigo Lindoso qualificou o Internacional. E os dois últimos gols que o Sarrafiori fez, ele fez exatamente naquela posição que o D'Alessandro estava no meio. A gente fala muito sobre os atacantes nesse 4-2-3-1, né, porque favorece o Nico pela direita, favorece o D'Alessandro centralizado, o Guerreiro lá na frente. Agora, eu acho que o 4-2-3-1, com o Nico pela direita, uma formação que favorece muito o Zeca. Primeiro porque ele tem um companheiro ali que faz uma barreira, primeiro, né, do atacante, e segundo que ele é um lateral que não sabe ir ao fundo, né? Não é a característica dele. Ele é um lateral que vai pro meio, né? Puxa todas pro meio. Por isso eu até... Mas eu acho que é o seguinte, ele tinha que treinar cruzamento, que pô, não precisa ir na linha de fundo. O Valdomiro, toda a década de 70, ele fazia ele no meio. Mas é que ele fazia pela esquerda, né? É que ele fazia isso muito quando ele jogava pela esquerda. Ele ia até a metade dali, pré-área, puxava pro meio e batia pra área. Sim, mas não, e outra, ele tem que treinar bater gol. Bater a gol também. Mas é que as poucas vezes que ele bate a gol, bate na lua. Vamos falar das incidências. Eu gosto do Zé, bom lateral. Incidências que foram negativas, né? O VAR, por exemplo, não funcionou. É, que assim, ó... Não funcionou positivamente, pelo menos. É que tá. O VAR, teoricamente, o VAR funcionou no jogo do Internacional. Não foi acionado nenhuma vez, não houve necessidade do entendimento das pessoas que
estão no interpretação. VAR. E esse é o problema. Porque, na verdade... Não pode ter interpretação. Sim, né? Mas todos esses lances, eles são, principalmente lance de gol, eles são revisados pelo VAR. Mas aí o VAR funciona. O problema é quem está ali. É aquela velha pecinha, sim, mas né? o VAR não é só a tecnologia, o VAR é o conjunto. É a pecinha humana e as também. pessoas. O árbitro de ontem, o árbitro de VAR, ele não poderia... Thiago Duarte Peixoto, né? Ele é o parceiro do Rafael Claus. Já tinha sido Grêmio e Fluminense também. O detalhe é o seguinte, ele não pode deixar passar o gol do Cruzeiro. Se tem ele mais 2 caras vendo o jogo na TV, eles não podem deixar. Eles estão ali justamente para isso. Pela ação do Fred, né? A ação do Fred, né? Que o cara impediu. É assim, ó, eu sou contrário a esse tipo de impedimento. Tem assim, não é o que é a regra e o que eu acho. O que eu acho é que não tem que anular. Mas se tá é o que eu regra, acho. Mas tá na regra que tem que anular. Por exemplo, anularam o gol do Fluminense assim. Chute do Everaldo e o Luciano tira o corpo para a direita. Até sobre a regra fala, né, do jogador tentar ou participar da jogada. E o Fred, nitidamente na jogada do gol do Cruzeiro, ele vai em busca do contato. E aí ele tira o Moledo da... Exatamente. Da marcação. Então essa seria... Só que a grande questão é que, querendo ou não, eu enxergo que esse lance do Fred é um lance de interpretação. Sim. Mas tá na regra. Não, perfeito. Só que a questão é a seguinte: o VAR. Ou a participação dele eu vejo que a análise do VAR são nos erros de direito. O juiz marcou mão na bola e não foi marcado mão na bola. O juiz marcou o lance do pênalti do Corinthians, por exemplo, eu não achava. Contra o Corinthians, eu acho que o árbitro de vídeo não deveria ter entrado na jogada. Porque o árbitro viu a mão. O árbitro viu a mão. A interpretação cabe ao árbitro dentro de campo, porque senão a gente vai começar a apitar o árbitro lá de cima. Agora, esse é o problema. Mas é o que tem acontecido. Os árbitros de campo, muitos estão, inclusive, se eximindo da responsabilidade. Exato. Se o cara chama lá terceirizando bem a expressão do Júlio. Tudo bem. A gente pode discordar e debater se o fato da terceirização, como o Júlio disse, né, se eximindo do lance. Agora, se tem, e ele justamente age nesses momentos, como é um lance de pênalti, lance de cartão vermelho, lance de gol. O do pênalti marcado nem foi preciso, né? Porque me parece que foi claro. O pênalti em cima do Nonato. Então, o árbitro deu, o VAR deve ter checado. Só revisaram foi um lance do D'Alessandro, né? Que o D'Alessandro reclamou o agarrão que tinha sido revisaram um pênalti que o Inter pediu, o Inter reclama pênalti, e aí o lance, a falta, não tem uma primeira falta fora da área, e daí tem que marcar a primeira falta, né? No segundo tempo. Sim, não, foi na sequência do lance. Eles marcaram a falta na sequência. A falta do Dedé é na sequência do lance. Eles não marcaram o pênalti do Nico, que é o jogador puxado. E a falta é na sequência. Não, a falta é na sequência. Depois. Desculpa. Mas foram, de qualquer maneira, a gente só está tocando aqui porque foram lances. Não, mas eu acho que o resumo da ópera é o seguinte: foi 3-1, poderia ter sido 4-1. Poderia ter sido um pênalti que foi poderia ter sido 4-0. Contra um dos times que não tinha perdido ainda. A primeira partida que ele perdeu foi agora contra o Emelec, em casa. No Brasileirão tinha perdido já pro Flamengo. 3-1. Perdeu na estreia, né? 3-1 também, né? Curiosamente. Mas um time comandado pelo Mano Menezes sempre é um time sólido, normalmente é um time bem postado. E é o segundo grande time concorrente no Campeonato Brasileiro, concorrente ao título que o Inter ganha em casa. O que o Inter tem que fazer agora é ganhar dos pequenos e ganhar fora. Né? O CSA não dá para pensar, imaginar, esse é o nem jogo sonho, nem delírio que não vai ganhar. Mas só para passar rapidamente pelo Cruzeiro, porque eu também tenho a opinião de que é uma das grandes equipes do país e que postula o brasileiro. Mas jogando assim, fica difícil defender, né? Porque eu sou obrigado a concordar com o Mano. Se em 3 lances o Inter está atacando e a defesa não tem capacidade de espanar a bola, ao menos, ou de ter jogadores próximos aos atacantes. Agora, se no ataque... Me deixa ser o advogado do diabo. Você está jogando fora de casa, no Beira-Rio, e tem duas chances de frente pro gol e desperdiça. Agora, me deixa ser o advogado do diabo, né? Eu queria ver também o Cruzeiro em Porto Alegre com Henrique, Robinho, Rodriguinho, Rafinha, Egídio. Cada um com seus problemas, né? Não, claro. É que o Bruno tá falando sobre assim não dá. Eu queria ver o time do Cruzeiro que ganhou 6 bota partidas todos Libertadores, esses, né? Bota esses e tira o Dedé. Aí ajeita a defesa do Cruzeiro. Sim, mas esse time aí perdeu, esse time que tu tá falando, perdeu pro Flamengo na... Não, também não era o titular, também tinha... E agora contra o Emelec?
Também não era, metade do time. O time titular do Ontem Cruzeiro... o Inter não tinha Só Libertadores. Só Libertadores. Nós E o falando, Atlético, né? A gente estava falando do VAR aqui, não precisou nem VAR, né? Para ver. Vamos dar uma olhada no detalhe aí do que foi essa ignorância, como eu disse, essa imbecilidade do Edilson para cima do Nico Lopes. Vamos olhar esse lance específico. Olha lá. O Nico não tem nem como se precaver porque ele está olhando para a bola. É, ridículo. Ele nem tá vendo. Né? Aí ele mandou um WhatsApp pro Nico dizendo que ele não tinha intenção de dar um cotovelaço. Claro, ele tinha intenção de dar um soco. O Bruno que me o Edilson mandou um... A vontade dele é dar um soco. Não, ele errou o soco, né? Olha aquilo que absurdo. Né? Ele errou o soco. Ele tenta dar o soco que era. Ele mandou... Mandou um WhatsApp pro Nico ontem. Pediu o número pro Sobis para mandar. E aí disse o quê? Ele pediu se eu quisesse te acertar, eu teria que ter acertado antes. Nós tivemos vários embates durante a partida. Mas foi sem querer. Olha, eu vou quem dizer, viu o jogo no campo, o Edilson... Olha o braço dele. O Edilson acertou dentes, vários jogadores. Não com soco, com agressão. Mas assim, fazia a falta, era um toquezinho pro trás. Mas ele sempre é uma fez coisa isso. que sempre Isso vai minando os jogadores. Pior para mim do que ter feito. Pior para mim do que ter feito esse ato que já é ignóbil, tá? Ignóbil, inominado, esse ato aí, é ele ter feito isso. Eu não sabia disso. Ele quis dizer que não foi intencional. Eu não sei o que ele escreveu na mensagem. Eu não sei. Ele pediu o número. Rafael Sobis disse. Ele pediu desculpas para o Sobis. Eu ouvi a leitura das mensagens. Olha, Nico, aqui eu quero te dizer, eu quero te pedir desculpa, cara, não tive intenção, porque se eu tivesse intenção, eu tinha te batido antes, durante o jogo, porque nós tivemos várias incidências juntos. Vou dizer com todas as palavras. Aí o Nico disse assim, tudo bem, boa viagem, Deus te abençoe. Isso é uma atitude ordinária. Pior do que ter feito o que fez em campo é querer dizer que não foi intencional. Na mensagem ele disse que vai fazer uma retratação pública hoje. Que absurdo, mas que seja uma retratação, então, dizendo que ele se arrepende do que fez. Agora, mas que não venha dizer isso aí, que não teve a intenção. Agora, sobre o Edilson, assim, eu acho ridículo o que ele fez, né? Ele completamente fora da casa. Ele já tinha feito um lance ridículo também no Grenal, no soco do Dourado. Também é de recriminar. Agora, ele é um jogador que ele não pode simplesmente tentar demonizar a carreira dele, né? O cara campeão brasileiro 2015, campeão da Copa do Brasil demonizar 2016, o William, quando o William deu aquela cotovelada no... Campeão 2017 da Libertadores, campeão 2018... O William Lavelle do Inter deu aquela cotovelada no Bolanhos, foi demonizado. Ele pagou um preço... Não lembro qual foi a punição, quantos jogos foi, mas um monte. 5 jogos. Não. O Edilson... Não, ninguém desconhece as qualidades que tem o Edilson. Ninguém desconhece... Depois teve não é feito suspensivo, mas foi reduzido a pena, coisa assim. Teve redução de pena. Então, esse tipo de lance é que o STJD tem que punir com rigor. Não tinha sido 10 jogos depois diminuído para 5. Mas agora... E a grande questão... Agora ele deve pegar... Claro que eu imagino que ele seja condenado pelo STJD. Mas ele deve pegar uma pena maior do que 5. Porque daí ele é reincidente. E eu, sinceramente, quero compreender o torcedor que está defendendo essa atitude do Edilson. Mas isso aí porque, vamos lá, uma coisa... Grenalizar esse tipo de situação é vergonha, vergonhoso, é lamentável. Porque o William fez... Não é para nenhum dos dois fazerem. Primeiro que o torcedor do Internacional tem que linkar o Edilson ao Grêmio. O Edilson é jogador do Cruzeiro. Vamos pontuar, já foi. E o torcedor do Grêmio não tem que tomar partido, porque o Edilson não é seu atleta. Por falar em Grêmio, em seguidinha nós vamos abordar o jogo de sábado, um jogo, na minha época, não sei se na tua se falava xoxo, Júlio. Jogo pro Laranja. Jogo xoxo. Foi sonolento. Acho que pior que o jogo do Grêmio foi aquele da Avaí e CSA. Que horror. Que eu ali botar os pulsos com a bolachinha Maria. Assim, mas como diz na pelada, é um chute no saco. Avaí e CSA. Nós vamos exigir de Grêmio e Corinthians, não de Avaí e CSA. Olha aqui. Banrisul Digital. Um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. É clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafra e já voltamos. E o pessoal fazendo força para dizer que o Luan voltou, né? O Luan voltou.
Vocês diriam que o futebol que o Grêmio está jogando ou não está jogando pelo jogo de sábado já começa a preocupar? Não. Vocês acham demais, que é exagerado? Não? Acho que é um exagero isso? Acho. 3 rodadas... Tu diz o futebol Não, ou a colocação do Depende do Grêmio? campeonato brasileiro, depende, Não, mas eu digo... Tu diz o futebol ou a colocação do Grêmio? Futebol. O futebol do Grêmio ainda não me preocupa. A colocação, sim. O futebol ainda não, porque tem muito time ruim. Mas vamos lá, ok. Mas contra o Santos, que o time jogou bem e teve azar. Não, contra o Santos, o Grêmio Deu foi mole. mal. Contra o Fluminense, deu mole. Tá? Aí, entre esses 2 jogos, teve um outro que deu mole contra o Avaí. E agora, contra o Corinthians, foi xoxo. O futebol do Grêmio não foi um futebol... Qual foi o momento que o Grêmio realmente impôs perigo para o Corinthians? Para mim, o Grêmio repetiu uma coisa que o Inter fazia. Falta de repertório. Que eu falei aqui que o Inter conseguiu fazer, me parece que faltou ao Grêmio. Mas onde é que estava aquele repertório pelo todo? Meio, muito o jogo Cebolinha pega a bola e quer resolver ali. sozinho, né? Então, Cebolinha pega a bola e quer resolver sozinho, entrar pra dentro. Faltou alguma coisa pelos lados, talvez. E isso que o Grêmio até jogou com um lateral esquerdo mais ofensivo até que o Cortez, que é o Capixaba. Já se viu claramente que ele não é titular. Mas assim, pela vocação dele, já pagou, me parece que faltou mais tentar variar essa jogada pelos lados. Qual é a posição do Montoya? Ficou muito trancado com o Montoya, se não vier para o meio-campo, o Montoya, ele vai ter que ir embora, porque naquela posição lá ele não vai jogar. Pois é. Montoya não vai jogar naquela posição, ele tem que vir para trás. Agora, onde que vai se compor? Para mim, tudo começa a partir do meio-campo do Grêmio. O meio-campo do Grêmio se desacertou, não consegue mais jogar, fazer as laterais jogar. Tá? Sábado, né? Sábado, apesar de por uns 50 minutos, eu acho, eu vi aquilo que eu tanto pedi aqui no programa. O Matheus Henrique e o Luan. Michel, Matheus Henrique e Luan. Eu não achei ruim, tá? Não achei ruim. Achei que a mecânica vai demorar um pouco mais para funcionar, porque o Luan está muito tempo sem jogar futebol, ele não consegue jogar. Futebol. Mas o Grêmio tocou, o Grêmio voltou ao futebol que eu reclamava do Grêmio 3 anos atrás. E vocês lembram bem disso, que era o futebol de toque, só para os lados, voltava a bola, tinha posse de bola e não era um time que era vertical. Aí o Grêmio passou a fazer isso depois, e o Everton teve muito sucesso, especialmente o Everton com isso. O Everton está com um problema sério, né, na minha visão. Mas não é o Everton o problema é o time do Grêmio. É essa dinâmica de jogo que o Grêmio perdeu no meio campo. Muitos comentários de gremistas durante a jornada reclamando de que o Grêmio não chuta gol. Mas o Grêmio não invade mais. O Grêmio não invade mais. Tem duas coisas que eu não gosto, que não me atraem no time do Grêmio atualmente. Uma, a Celecite, que o Everton tá, né? Tá com problema de celecite. É muito duro isso pra ele. Não é duro. É só tu ver que ele não joga depois que ele voltou da seleção. E outra, apesar de ter sido um dos caras que mais tenha defendido o futebol do André, ele é um cara que tá jogando bem, né? Vamos colocando os lances aí do Grêmio contra a gente. Esse negócio de celecite é sério. O Luan também parou de jogar quando foi pra seleção. Ele tá jogando bem, o André, só que ele é um cara que sai muito da área, né? Muito da área. E a bola muitas vezes está ali para ele e ele não está ali, né? Porque propriamente ele não consegue chegar. Mas mais que o problema da Celecite... E o Paulo Vitor de novo, fez um bom jogo. Essa bola foi em cima dele, né? Mas a outra ele pegou bem. Uma testada forte do você. A bola do Wagner Love, é difícil. Eu não diria que foi em cima dele, eu diria que ele estava bem colocado. Foi em cima dele. O goleiro tem que estar bem colocado. A bola só foi em cima dele porque ele estava bem colocado. Mas não deixa de ter sido em cima dele. Mas porque ele estava bem colocado. Mas poderia ter torneado na gaveta, ele não buscava nunca. Mas o goleiro tem essa percepção também. Não adianta estar bem. Por exemplo, o jogo nós falamos do Gum aqui, o gol que ele fez contra o Fluminense. Foi Fluminense? Não. Flamengo. Tá? O Diego Alves estava bem colocado, mas a bola foi para baixo. Então é uma bola mais difícil. O que facilitou para o Paulo Vitor é que a bola foi a meia altura praticamente. Aquilo ali não foi pênalti, né? Não tem como ser pênalti. Né? Tem um grande erro nesse lance aí, né? Do Marcelo de Lima Henrique com o lance do pênalti do Grêmio. Também concordo com o Júlio, acho que não foi pênalti. Agora, o grande erro e que o Carille... Olha, o Carille é um cara que, se tiver a oportunidade um dia de conversar com ele sobre futebol, seria bacana.
Porque assim, ó, ele sabe a regra, né? E o árbitro não sabe a regra. O VAR, ele tá ali, se ele anula, ele devolve a bola para quem tava com a bola. Mas esse juiz que apitou lá é um dos, no meu entendimento, um dos péssimos do piores. quadro de Eu vi o comentarista de arbitragem brasileiro. ontem dizer que estava certo, que ele agiu correto. Não, a bola tem que ser devolvida pro time que tava em ataque. Que é o mas Grêmio. é que ele não tinha, ele tinha que deixar o lance correr, deixou o lance correr. Isso não, tudo bem, mas eu tô falando na volta. Mas aí a posse de bola não é. A posse de bola é de quem tava com a bola. Mas dentro da área? Dentro da área. Sim, a posse de bola é do Grêmio. Dentro da área. Eu discordo. Eu acho que ele até marcou o pênalti. Não, a regra é essa. Não, eu vi ontem o comentarista de arbitragem então tem que voltar falando sobre a regra. Tem que voltar a regra diz que tem que voltar. Como ele não pode, ele não tem como. Ele tinha que deixar o lance correr. Ele marcou o pênalti, só que marcou errado, bom. Então agora fica com. Não, tem que voltar a estudar urgente. Agora só tem o seguinte detalhe: o Everton, alguns comentaristas, narradores, disseram que o Everton chutou de propósito na mão. Não, eu não vi isso, particularmente. Não, ele tentou cruzar, tentou enfiar uma bola no meio. É nítido que ele tenta chutar direto na mão dele. Não sei. Ali fechado não dá para saber. Não tem como. Mas a grande questão, eu vejo que foi pênalti, mas discordando um pouco do Diogo, que pegou o Everton e falou da selecionite, eu vejo que o problema é mais amplo. O problema do Grêmio é o Grêmio não conseguir olhar os equívocos que tem no seu time. E o Renato, com a chancela da direção do Grêmio, que aceita tudo que o Renato fala, seguir com essa ideia de melhor futebol do Brasil. O Grêmio tem que analisar os equívocos que tem no seu time, e tem no seu time, à medida que tem apenas 2 pontos conquistados. Né, não, perfeito, Rogério. Mas o que dá a entender é que esse discurso, que mais pode ser da boca para fora e para explanar para o torcedor, isso está sendo dentro do time. O Grêmio está jogando alguma coisa hoje? Vai ganhar do Ceará agora no domingo e está tudo resolvido. O Grêmio não está jogando nada, o Grêmio não está jogando nada, Rogério. Bom, e essa ideia, esse discurso é só da boca para fora. Não é só da boca para fora. Pelo rendimento que o Grêmio está apresentando, esse discurso não é só da boca para fora. Esse discurso está dentro do vestiário. O Renato ressaltou que pós o jogo contra o Fluminense bateu palmo para os jogadores. Olha, bati palmo para os jogadores. Depois daquele primeiro tempo pensei que ia ser 6, mas tomou de 5 em casa. Mas como é que tu vai bater? Thiago, mas discurso. Rogério, eu entendo que seja discurso, Rogério. Mas a partir do momento que eu vejo nas atuações que esse discurso passa a ser a apresentação do Grêmio, eu não aceito mais como discurso. Claro. O Grêmio ainda acha que é a seleção do Brasil. Mas esse é o teu papel, é o nosso papel. É justamente isso, de expor publicamente que isso é um discurso que serve para tentar mascarar um momento que se não é um momento, não vamos colocar como crise, mas se não é um momento de crise, não é um momento bom também. O Internacional está na 18ª posição, já é crise. O que eu estou dizendo é que o Grêmio realmente acredita nisso. Esse é o problema. O problema não é... Eu concordo com o Thiago. O problema não é dar esse discurso para fora. Se você acreditar nisso, tudo bem. Mas o Grêmio realmente acredita que tem o melhor futebol do Brasil e que as coisas não acontecem por acaso, por desleixo, por sorte. Mas e não que o time precisa ser revisto. Mas nesse sentido, Thiago, o jogo contra o Ceará vai ser crucial, então. Se o Grêmio ganha do Ceará, tudo se resolve, tá tudo bem, já sai da zona de rebaixamento, ok? Rogério, esse jogo... Se não pontua contra o Ceará, continuar mais uma... Sim, aí cresce. Aí cresce, começa a virar. Em relação, acho que a esse jogo contra o Corinthians, para mim, é uma leitura que eu faço, pelo menos em relação à escalação, o Renato priorizou dar uma confiança de novo pro Luan. Porque a informação que a gente tem na Rádio Grenal é que o Luan pediu para jogar, que o Luan não jogaria. Não foi a primeira estratégia que o Renato montou. Era com o Tassiano e com o Alisson e com o Maicon. Só que, como, claro, o Tassiano entrega um pouco mais de intensidade, marcação do que o Luan, para colocar o Luan, para encaixar o jogador que pediu para ir, porque o Luan tem esse perfil, ele acabou escalando o Michel, talvez até também para segurar um pouco o Maicon, e o Montoya mais ao lado. Pelo menos é a leitura que eu faço dessa informação. Aí entortou todo o time. Pois é. Aí entorta todo o time. Pois mas eu não achei o Grêmio torto, eu achei o Grêmio mal só. Eu acho que mas a concepção da peça do Montoya... o problema é o Montoya. Mas então, isso, eu acho que é mais o Montoya jogaria com Tassiano e Maicon ou sem Tassiano e Maicon. Mas para mim, se o Tassiano tá ali... o Grêmio teria um rendimento melhor. Ele ia inverter toda hora com o Montoya, talvez até desse certo com o Montoya. Vamos ver o que vai acontecer aí agora com o próximo adversário, como diz o Júlio, né? Que é um adversário mais fraco,
Né? O Grêmio vai jogar, é em casa esse jogo? Não, é lá fora. Não, fora. É fora também? Bom, então... Eu acho que lá pode ser Michel e Matheus Henrique, Tassiano e Luan juntos. Bom. De novo. Nós vamos, no próximo bloco, fazer uma brincadeira aqui, já que o assunto hoje é Libertadores. À noite nós temos o sorteio dos enfrentamentos aí da próxima etapa, as oitavas de final da Taça Libertadores da América. Em seguidinha, a gente volta com esse assunto. Atenção, os amantes da corrida de rua podem garantir participação nas etapas do Circuito Sesc de Corridas 2019. Neste ano, o circuito conta com 19 etapas locais, além da grande final estadual, que será realizada em dezembro, na cidade de Torres. As inscrições podem ser efetuadas diretamente no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Você coloca a barra Circuito de Corridas e faz a sua inscrição. O valor é de R$ 30 para as categorias Comércio e Serviços, do cartão Sesc Senac, e Empresários, e R$ 40 para o público em geral. Nós vamos ter agora no domingo, e as inscrições vão até quinta-feira, né? Desse domingo a etapa de Lajeado do Circuito Sesc de Corridas. Tá certo? Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e voltamos em seguida. Antes da mensagem da Tri, eu quero mostrar aqui para vocês essa revista, Júlio, essa presa aqui é uma edição especial. É a Presa Porto Alegre. Uma edição especial sobre Porto Alegre. Ao longo do ano, a revista Presa vai fazer algumas especiais. A Presa Porto Alegre, sempre em maio, vai ter a Presa Porto Alegre. Agora, em junho, no final de junho, nós temos a Presa Saúde. Depois vamos fazer outras segmentadas, né? Trazendo conteúdo segmentado, especialmente para jornalistas, poder ter informação e tal. E falando sobre... porque o caminho hoje para a mídia impressa é a segmentação, né? Cada vez mais. Porque... E claro, e não poderia faltar aqui, né? Não poderia faltar tem os dois, aqui. Né? Eu botei em ordem de embora toda a redação seja gremista, o próprio Otário é colorado, então botei o... Tu botou, mas em compensação, tu deste uma ordem também nos presidentes. Botasse primeiro o Romildo e depois o Marcelo. Tá certo. Para dar uma compensada. Vamos à mensagem da Tri Táxi Aéreo e voltamos em seguida. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tri Táxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passagem. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tri Táxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Muito bem, eu disse que nós íamos fazer uma brincadeira agora nesse último bloco. À noite nós temos o sorteio oficial da Comebol para os enfrentamentos da Libertadores da América. Nós vamos fazer aqui uma prévia desse sorteio, claro que é só para depois ver se coincidiu algum com o da Comebol. O Bruno está aqui com os clubes do Pote 1, que no nosso caso é a tampa da caixa 1, tá? E o Thiago Rocha lá com a caixa do grupo 2, tá certo? Por favor, o nosso auditor então aí, isso, claro, ótimo, ótimo. Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Olímpia, Cerro Porteño, Boca Juniors e Libertad no pote 1 que está aqui com o Bruno. No 2, Atlético Paranaense, Grêmio, River Plate, aquele lá qual é o Emelec, tá? Depois o Godoy Cruz, o LDU, Liga Desportiva Universitária de Quito, o Nacional do Uruguai e o último é o São Lourenço da Argentina. Bruno, pega uma do pote 1, já passa para o nosso auditor ali, o Júlio. Pega do pote 2 aí, Thiago, por favor. Vamos aqui misturar bem. Então, eu não vamos lá. Júlio. Internacional. Inter é o primeiro. Peraí que eu vou anotar aqui. Alguém tem que anotar isso aí. Tô anotando. Vai lá. Internacional e Nacional. É o jogo que eu quero, sabe por quê? Inter e Nacional. O meu genro é Uruguai, Xarope, Índia do Nacional. Eu disse, nós vamos pegar o Bruno, mais um do grupo 1 para o Júlio ali. Vamos lá. Aqui me serve. Thiago, vamos lá, Thiago. Já vou mexer Palmeiras. Meu palpite é Internacional. Palmeiras. Aí, ó. Palmeiras pega quem? Palmeiras e... São Lourenço. São Lourenço. Encontro das equipes estavam no mesmo grupo. De novo. Bruno. Aí, Júlio. Vamos lá. Barbadinha, que grupo 1. Quem é que é do grupo 1? Grupo 1. Cruzeiro. Cruzeiro.
Esse é um enfrentamento difícil, hein, para qualquer um do pote 2. Quem é do 2? Godoy Cruz. Godoy Cruz. Esse aí é tudo que o Cruzeiro quer. Tudo que o Mano quer. Tudo que o Cruzeiro quer. Mais um do pote 1. Quem saiu do pote 1 aí, Júlio? Flamengo. Quem Esse vai enfrentar o Thiago? Esse é outro enfrentamento difícil, hein? Flamengo e Atlético Paranaense. Os dois rubro-negros, né? Final da Copa do Brasil 2016. Jogo interessante, eu diria. Vamos lá. 2016 não, perdão, 2014. Quinto jogo vai ser Boca Juniors. Boca Juniors. Grêmio. Boca Juniors. Vamos ver. Será que vem Esse é o enfrentamento que eu acho que vai dar pro Grêmio. enfrentamento de River Plate. Isso aqui vai pegar fogo. Não vai poder ser da Argentina, não. Tem que ser fora. O Grêmio vai pegar um Paraguai. O Grêmio pega um Paraguai. Vai ser na Rússia. Cerro Porteño. Cerro. É o Paraguai mais fraco, eu acho. É Grêmio Libertar E Internacional. aí, quem é do pote 2? LDU de Quito. LDU. Bom, agora tem mais 2 chances só. O Grêmio vai pegar Pote o 1. Emelec. Libertar. Tem tanta sorte que vai ver. pegar o Emelec. Quem é esse Olímpia aí? do Paraguai. Olímpia. Pode ser o Grêmio. Também é uma outra revanche. Emelec. Olímpia e Emelec. Então ficou Libertar e Grêmio. Libertar e Grêmio. Libertar e Grêmio. O enfrentamento... Se a gente mandar Libertar e Grêmio. Se a gente mandar as energias positivas A dupla Grenal assina na hora. Na hora. Meus palpites, Eu gostei do Libertar e meu... Grêmio. Até porque o chaveamento, os dois só se encontrariam na final, né? Porque exato. o Grêmio foi tirado por último e o Internacional foi tirado por primeiro. Detalhe é o seguinte, nós teríamos certamente no nosso chaveamento Inter ou Nacional contra Palmeiras versus São Lourenço nas quartas de final. E teríamos Grêmio ou Libertar contra Emelec e Olímpia. Ou seja, o Grêmio teria boas chances No nosso de chegar na sorteio, semifinal. o Grêmio ficaria no lucro aqui. Sim, mas o Inter pega o Palmeiras. Pegaria Palmeiras ou São Lourenço. Nas quartas, né? E aí o detalhe é o seguinte, teríamos certamente enfrentamento de brasileiros... Na semifinal. Não, na semifinal. Podendo porque o até Inter- Grenal, né? Podendo dar Grenal na final. Bom, isso aí, nessa, mim é ótimo. nessa possibilidade poderíamos ter Grenal na final, então? Sim, Só sim. na final, aí só na final. Nesse nosso sorteio aqui. No nosso sorteio só na nossa, final. sim. Bom, vamos guardar aqui, Diogo, e amanhã a gente vê se teve alguma... Mas eu não gostei dessas as quartas de final, o Inter pegar o Palmeiras. Agora tem detalhe, né? Olha, mas o Renato e o Odair que estão Vamos misturar aqui. agora, A assinam semifinal, agora, né? a semifinal do nosso sorteio provavelmente seria uma revanche. Né? Ou o Grêmio contra o River Plate, a revanche de 2018, ou o Grêmio contra a Boca Juniors, a revanche de 2007. E Inter se o Inter passar, pode pegar o Cruzeiro ou o Flamengo. Que aí seria uma semifinal bem dura, né? Mas o Grêmio Mas os seria dois o numa... Inter já o Grêmio- ganhou, né? Já. O Grêmio seria numa semifinal. Sim, seria a semifinal na revanche contra o River Plate ou o Boca. Mas antes tem essa revanche do River com o Boca aqui. Sim, essa aí seria duríssima. Essa aqui Na é que Rússia eu quero esse jogo, ver. Essa seria duríssima. Eu acho que essa aqui tem que fazer... E detalhe, certamente os jogos não seriam na Argentina, né? Não, os dois vão ser na China. Vão ser em Portugal, então. Portugal. Não, tem que Os ser em dois Portugal. vão ser em Xangai, Mas, ô, não Rogério, tem se problema. Libertadores da América eles jogam na Espanha, nos colonizadores, agora tem que jogar em Portugal. Acho que tem que fazer dentro de um quartel. Tem que Fechado. fazer dentro de um quartel, independente de onde seja o país. Agora, tem um detalhe seguinte, se alguém está programado para ver o sorteio hoje, 8h30, não se preocupe. Pode abrir um vinho às 9h30, lá pelas 10 vai começar. Começar Tem já. Sul-Americana antes, o Thiago Ué, estava é me que eu ia dizendo. perguntar, tem o da Sul-Americana antes. Isso. Sim. Não, primeiro tem todo o Cantinflas, né? Tem o Cantinflas ali por uns 40 minutos, eles vão Elogios a vão pré-Libertadores. parabenizar alguém, vão dizer que a primeira fase foi maravilhosa, alguém vai levar um prêmio. Eu não duvido eles relembrarem Como é que é o Renato. nome desse tango que deu origem a essa expressão? Cantinflas. Não, Cantinflas virou Cantinflau e Me Tristeza, mas o tango é Retiflau e Me Tristeza, uma coisa assim, não o nome conheço. do tango. Se alguém, o meu sogro que está aqui, ó, o meu sogro estava querendo Palmeiras e Grêmio, Inter e River Plate aqui. Mas ele quer ver sangue, né? Quer ver sangue? Olha aqui, ó, o Francisco Juba, tá aqui, ó, a regra, a posse de bola tem que dar para o defensor por causa do erro, evitando que não haja fair play. Mas se o pênalti fosse para o Corinthians, o juiz não anularia. Aí que Diz tá, o Francisco isso Juba. é importante, Francisco. Mas ele anulou isso. As regras do futebol Corinthians, né? mudaram algumas. Entre elas, e que passa a valer no Campeonato Brasileiro, passou a valer desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, se tem um lance e o VAR anula o lance, dá para quem estava com a bola. Continua. Para quem estava com a bola.
Ou seja, ali naquele caso o Grêmio teria um novo lance de perigo. Uma bola ao chão. Uma bola ao chão pro Grêmio. Dentro da área. Provavelmente a bola ia cair no chão e o jogador do Grêmio ia bater. Agora, mas aqui tem uma realidade, né? Eles não se entendem. Se eles não se entendem nos próprios critérios... Não, mas se o árbitro não conhece a regra... Mas daí, né, Rogério, quando a implementação do VAR no futebol brasileiro é um DVD de 3 horas... É verdade. Aí... Muito bem. Lembra que eu falei aqui, né, Rogério? A implementação ia ser... Desculpe o termo, nas coxas, né? Então, só repetindo o que deu o nosso sorteio aqui, né? Deu Internacional contra Nacional do Uruguai, Palmeiras contra São Lourenço da Argentina, Cruzeiro contra Godoy Cruz, também da Argentina, Flamengo contra Atlético Paranaense, Boca Juniors contra River Plate, o grande clássico argentino, Cerro Porteño contra Liga Deportiva Universitária de Quito, do Equador, Olímpia do Paraguai, e o Cerro Porteño também paraguaio, o Olímpia do Paraguai versus o Emelec do Equador e o Libertad paraguaio diante do Grêmio. Vamos guardar e amanhã a gente vê se teve alguma coincidência. E claro, isso aqui foi só uma descontração, uma brincadeira no final do programa. Júlio, obrigado. Mas aqui, ó, a regra diz assim, ó, sobre a bola ao chão. O árbitro colocará a bola ao chão para o último jogador que tocou na bola antes da paralisação. O último jogador foi o Fagner. Não, o último que tocou foi o Fagner. Não, se é o último essa é a interpretação. O último que tocou foi o Everton. Não, foi o Fagner. Tá, então foi pênalti. Mas ele considerou que foi bola na mão. Então foi pênalti. Não, ele considerou que foi bola na mão, que não houve. Mas então foi pênalti. É aí que tá. Não. Ou tu dá o pênalti, ou tu dá o pênalti, ou tu cumpre a regra de devolver para quem tocou por último. Não, mas quem tocou por último foi o Fagner. A bola tocou por último do Fagner. É como se a bola tivesse tocado no peito, na barriga. É essa a interpretação. Não, desculpa, mas não é. Bom, gente, voltamos amanhã com o Virando o Jogo, a partir da 13h, aqui ao vivo pela RDC TV. Convite para você ficar agora na companhia da Ali Klein e o programa Virou Moda. Até amanhã, muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.